Ué, eu vou começar aqui com a regrinha de bolo que eu uso, assim. Tem uma coisa que é clássica, assim, para pensar em investimento, é o seguinte. Se tá fácil de captar, tá difícil de investir. Se tá difícil de captar, tá fácil de investir. Isso aqui é a regra número um do investimento, cara. Se tá entrando muito dinheiro, é muita competição pelo ativo, você tem que tomar muito cuidado para investir. E na outra ponta, pô, ninguém tem dinheiro para investir, tá sobrando coisa boa, né? Então, nós estamos entrando nessa fase de que o ciclo foi muito fácil captar aí por algum tempo. A alta dos juros está puxando recurso da bolsa, então tem a que a gente chama da venda forçada, né? Já tem aquela venda que as pessoas têm que fazer sem ela querer fazer. Então a analogia que eu faço é o cara que quebrou, né? Então você quebrou, você tem um apartamento que você comprou em dívida e você precisa vender. Você precisa vender, você vende a qualquer preço. Uhum. E essa é a hora de quem tem capital colocar ele para trabalhar. É muito louco, mas eu faço o oposto do que o assessor fala para fazer na minha pessoa física. Quando o juro está baixo, eu tenho dinheiro em caixa. Quando o juro está alto, eu tenho zero de dinheiro em caixa. Porque, enfim, eu estou esperando o momento dos ativos caírem e eu alocar. Então, esse acho que é um pouco da regra de bolo. Eu acho que tem que alocar, eu acho que você tem que ser parcimonioso. Fazer devagar, porque é difícil você acertar o momento da virada. Mas assim, olhando para o mercado brasileiro, depois a gente entra na parte externa, acho que é bem interessante também o que está acontecendo lá. Mas, cara, os riscos estão no preço. Tem uma frase do Warren Buffett que ele faz a seguinte pergunta, eu vou perguntar para vocês que vocês sabem a resposta. Depois de cair 10% uma ação, o risco caiu ou aumentou? O risco? A ação caiu 10% num dia, o risco caiu ou aumentou? Caiu. Caiu, porque você é um cara de ações. Se você fosse um cara de multimercado, você ia falar o contrário. Por quê? Porque sou um cara que o não cálculo sabe do nada. multimercado... Você caiu, comprou. Eu chutei. Mas é um Chutei. pouco isso, porque a hora que caiu, o risco foi incorporado nos preços. E agora o que é aqui? A gente já sabe que o teto dos gastos foi furado, a gente já sabe uma série de coisas. Que a economia não vai crescer, que o juro está alto. E isso está sendo incorporado no preço das ações. Ainda tem risco, mas é hora de se alocar. Quando o risco está baixo e ninguém percebe o risco, é quando ele é grande. Quando o risco está alto e está todo mundo vendo, é hora que é de alocar. Tem uma frase que eu falo bastante lá dentro e até é motivo de zoeira do meu comercial, que é o Adriano, que é o seguinte, a gente fala, quando a volta alta eu entro grande, quando a volta baixa eu tenho que estar pequeno. E é isso, a gente tem que ser um fornecedor de liquidez para o mercado. O cara que fornece liquidez para o mercado é o ganhador de dinheiro. Então, vou pegar o exemplo do Warren Buffett em 2008. Ninguém tinha dinheiro no mundo, ninguém. E tem uma frase clássica que toda vez que ninguém tem dinheiro, ele vai pescar, ele some. Então ele estava negociando com a Goldman, porque a Goldman ia quebrar, um dos maiores bancos do mundo, e ele falou, tá bom. Aí colocou um deal na mesa da Goldman. A Goldman pagava 10% ao ano num preferred stock, que é uma ação dívida que ele ainda levava a valorização da ação. Se a ação caísse, ele levava 10% ao ano, se a ação subisse, ele ficava com a valorização da ação. Por que ele pôde fazer aquilo? Porque ele tinha dinheiro no momento de falta de liquidez global. Então, ele proveu a liquidez na hora difícil. Uhum. E assim, tem até um livro que eu estava vendo, um podcast de vocês, que o Ben Shimon recomendou, que é o Endurance, sobre toda a história dos caras que ficaram presos na Península Valdez, lá na Antártica, e esse livro o cara fala sempre o seguinte, você tem que ter sempre dry powder. Dry powder é essa comida para você comer quando falta, não tem mais nada. Então você tem que ter, e você tem que usar ela. E o momento de usar é quando os outros estão perdendo a liquidez. Então é um pouco essa regra de bolo. E obviamente você tem que estudar, não é toda ação que cai que você tem que comprar, não é todo país que cai que tem que comprar, não é todo... Mas é isso junto com o estudo, você vai ter um retorno melhor no longo prazo. Uhum. Então Então o Buffett vendia COI, é isso, né? Isso é uma COI, né? Ele leva, se cair, ele leva 10, se subir, ele leva tudo. É muito melhor que a COI, né? Porque ele... a COI é travada também. tem um upside, ele não tinha upside,
É que Não todo- tinha downside, mas ele tinha um ele upside. todo tomou upside. o risco de crédito dos caras ganhando o upside. Exatamente. Só que a ponte que ele deu permitiu que os caras não Porque quebrassem. se cair é um título, né? Se subir é uma ação. Mas naquele momento as pessoas tinham medo que o crédito E o- não fosse honrado. Que não fosse honrado. Uhum. Por exemplo, Ele não ia tomar 10. 2000 é engraçado que as pessoas acham que o mercado financeiro, tô short, ganho dinheiro, quando cai, tô long. Eu, em 2008, perdi dinheiro, certo, short numa ação. Por quê? Porque embora eu tivesse short, o meu prime broker, que era na época, acho que era o Morgan Stanley, o risco de crédito abriu. Então, eu ganhei menos no short do que abriu o risco de crédito do Morgan Stanley. Então, quando eu fazia a conta lá, era net perdedor de dinheiro. Então, assim, Pera, não entendi essa. Você tava short, aí o Prime Broker O que é o Prime Broker? o prime broker é o que a Bolsa faz aqui no Brasil. O prime broker é o cara que você tem todas as suas operações lá, quando você opera fora do Brasil, todas as suas operações estão num prime broker, Uhum. que é o cara que carrega a tua carteira. Tá. Tá? Então, eu estou correndo o risco de crédito daquele cara. Então, eu não tenho a ação. Eu tenho o direito de uma ação contra o prime broker. Uhum. E quem tem a ação é o prime broker. Então, Acaba é assim sendo que é a a regra. contraparte central sua. Ele é a tua contraparte central. No Brasil, a contraparte central é a sempre a bolsa. Então, você não tem o risco de crédito. Lá, a tua contraparte central é o prime broker. O prime broker a tua contraparte e você corre um risco de crédito contra a contraparte. Então, se ninguém achava que as contrapartes iam pagar. Então, por exemplo, a seguradora AIG quebrou. Então, se você tinha um seguro contra a AIG de quebrar o mercado, então aconteceu muito que era o CDS. O CDS valia menos do que você acertou, né? Você comprou o CDS e você perdeu dinheiro. O que é o CDS? É o Credit Default Swap, que você está apostando que alguém não vai te pagar o crédito. Mas o cara que vai te pagar, se alguém não pagar, quebrou. Então você Genial. você perdeu dinheiro acertando no que você queria fazer. Então é um pouco, você tem que muito entender essa questão de mercado para apostar corretamente e ter as contrapartes. É bem interessante isso, porque aquele Big Short, o cara fazia a aposta comprando CDS das instituições. E ele acertou que o sistema ia quebrar e não ia receber. Exatamente. Teve o bailout do sistema. BO do sistema. E aí você tem que Ele deveria ter entender a vendido os estrutura, bancos, né? Shorteado os bancos, não comprado o CDS daqueles títulos. Os caras não tinham Mas é capacidade de porque você não achava que a crise ia ser tão pagar. grande. Mas aí ele Tão correu o grande. risco de contraparte. Que de contraparte. E esse negócio é super interessante, porque às vezes você acha que você vai ganhar dinheiro e perde porque acontece alguma coisa que estava fora. Pô, você nunca imaginar em 2008 que iam quebrar os bancos. Era um negócio que você foi construindo essa tese ao longo do tempo. E as apostas que você tinha antes, que deram certo ali, não necessariamente iam funcionar. Funcionaram, né? Então... Mas 2008 foi super interessante. Foi um ano de mega aprendizado. Uma coisa que eu sempre conto. Hoje é super interessante, né? Na época acho que não foi. E é isso. Eu lembro que... O filme que fizeram depois é legal, né? Na Big época deve ter Short. sido complicado. É que depois, agora esse segundo Circuit Breaker, eu já estava mais acostumado. Na época eu tinha 25 anos, já tinha montado meu primeiro fundo, na época do Pata. Eu estava ganhando dinheiro em 2008, estava bom. Só que chegou o dia dos dois Circuit Breakers, eu tinha praticamente estopado tudo do que eu tinha. Estava ganhando dinheiro, estopei em setembro. Aquilo foi foi meio de outubro. Aí, teve dois Circuit Breakers, os Estados Unidos acabando, tudo acabando. Aí eu lembro que eu olhei e falei, entre o primeiro e o segundo Circuit Breaker, eu falei, vou tomar um café no Iguatemi. A hora que eu cheguei no Iguatemi, tava todo mundo sorrindo, tomando café. Eu falei, essas pessoas estão loucas, o mundo acabou. E, na verdade, não tinha acabado, né? Você vê com o tempo que as coisas acontecem e voltam ao normal. Então, a gente vive muito intensamente e vive antes dos outros. Então, essa é uma coisa que a gente sempre fala. A gente vive um ano antes das pessoas. Que, pô, as pessoas estão ficando pessimistas agora. Eu acho que é a hora de começar a pensar em ficar otimista. Porque a eleição está chegando, tem uma série de coisas. Vou deixar o Caldas falar um pouquinho, Mas é senão não engraçado pode falar. esse que você falou. Não sei se você viu o outro filme que tem o Margin Call, Uhum. que tem um personagem que ele faz exatamente isso. Eles estão no meio da madrugada indo atrás no meio da madrugada, de noite, indo atrás do cara, e eles ficam vendo as pessoas tomando café na rua, o cara indo jantar, falando, essas pessoas estão loucas, o mundo tá acabando. Será que eles sabem o que tá acontecendo? E será que eles sabem que eles vão perder emprego daqui a exatamente. 6 meses? É exatamente o diálogo deles. Mas é a sensação que você tem, porque, por exemplo, no coronavírus, né? Eu tava no carnaval, aí eu tinha vendido um pouquinho na sexta, na segunda de carnaval, pegou na Itália. Eu liguei lá pro Prime Broker, vendi tudo que eu podia na segunda-feira de carnaval.
carnaval rolando, todo mundo lá, e eu, vendi. Aí chegou quarta-feira, o mercado cai 10 aqui no Brasil, e ninguém sabia muito o que estava acontecendo. E a gente ficou 2, 3 semanas que o mercado financeiro sabia o que era o coronavírus e a sociedade ainda não sabia. E aí depois chegou na sociedade. Ali foi relativamente rápido, 15 dias. Sim. Em geral, uma coisa econômica é mais lento para chegar, né? Então a gente vive um pouquinho na frente do... talvez a crise do Covid foi a que eles andaram quase que juntos. No subprime foi completamente... Foi coisa de 6 meses, um ano. Mas, É curioso essa... Porque a gente olha muito para frente. Não, eu já tô começando a ficar otimista, hein? Porque até ouvi o comentário mensal do Braga, que ele soltou, acho que essa semana, já também mostrando um viés um pouco mais otimista. O Cássio falando aí uma visão mais otimista. Não sei se o Caldas vai continuar nessa toada. Dá pra... como é que tá esse humor agora, Caldas? Você tá com um trabalho de encontrar boas empresas, tá um pouco mais fácil agora ou a situação ainda pode complicar ainda mais? Vou fazer um pouco de um contraponto, mas eu achei muito boa a colocação da dinâmica. Fique à vontade de discordar, viu? Aqui é o legal. Tem coisas interessantes aqui, que o nosso trabalho tem uma dinâmica de bolsa que ela é um pouco diferente, e quando a gente conversa com os caras do macro, porque teoricamente a gente investe em empresas que é valor presente, é daqui até X períodos, quanto que isso vale hoje. Porém, e aí que dá alguma oportunidade é quando o curto prazo é extrapolado de forma irracional. Tipo, o cara pega, próximo ano, vou ter uma eleição, tô com um problema, vou ter que subir os juros, a curva empinou, vende tudo que acabou o Brasil. Quando você tem uma situação dessas, onde você mistura o horizonte, bolsa é valor presente. Então, se você olhar a Localiza, a GNDI, várias empresas boas vão estar lá, estão trabalhando, vão passar por um período, provavelmente a receita financeira, a despesa financeira vai aumentar por um ano, mas vão continuar sendo ganhadoras. E isso que é uma... E é legal que é até mais ganhadoras, porque elas são as melhores. Abre o gap para pior. É o que está acontecendo na pandemia. As melhores estão abrindo muito gap para as piores. E isso eu acho que também é o que o Cássio coloca, que abre oportunidade. O que a gente está vendo hoje? Eu achei legal falar 2008, porque eu vou falar 3 períodos. 2009, eu estava lembrando disso. Até hoje no almoço com o nosso sócio, com o Rubens, ele lembrou dessa história. Ele era locador meu, e ele lembra que eu escrevi uma carta no CS disso. Quando eu fui, em 2008, eu fui passar o ano novo com meus pais, eles moravam em Santa Catarina, e eu sempre sempre ando com Stock Guide, assim, eu sempre levo comigo, vou acompanhando papel, né, tiozinho, hoje em dia ninguém usa mais papel, mas eu sempre uso. Eu aqui, ó. Tá com o Stock Guide, aí eu cheguei, mercado horroroso. Peraí, o que é o Stock Guide? Não, eu uso papel múltiplos, né, quanto que tá valendo, vezes uma tabelinha? Lucro. Uma tabelinha. Tá. E o que aconteceu? Cara, coincidentemente, eu tive uma ideia de lançar um produto de valor no Credit Suisse, tipo, umas 3 semanas antes da crise. Foi genial, assim, né? Convenci o sócio, meu chefe, vamos pôr dinheiro, produto de valor. Cara, 2 semanas depois, o troço caiu a 40%. Eu falei, nossa, vão me demitir aqui, né? Porque eu botei o meu dinheiro do meu chefe, lancei o produto de valor, o mercado implodiu, né? Aí eu falei, caramba, meu. Criaram aquele índice SMLLBV. Falei, vou fazer um produto para bater esse índice. Cara, foi assim, medonho, né? Porque a bolsa caía 1, esse índice caía 2, 3, 4. Eu falei, caraca. O problema é que não caiu só 1, né? Não, aí, cara, cheguei. Não, vamos usar a cabeça, vamos manter a frieza. Só que, cara, quando você tá ali no dia a dia, você perde um pouco da objetividade, sim. Como tu falou, às vezes é melhor você sair. Aí, na virada do ano, eu tava lá com o Stock Guide e foi um dia difícil, porque eu acho que não sei se foi entre o Ano Novo e... Entre o Natal e o Ano Novo, eu estava com meus pais e tinham anunciado que o Credit Suisse tinha vendido o business de asset. Saiu lá no Bloomberg. Eu falei, caraca, posso até estar perdido o emprego agora, porque eu trabalho na Credit Suisse Asset, venderam o business. Aí levou umas 3 horas, não, vendeu só o Brasil e outro cara não vão ser vendidos, por causa do verde. Do verde. O Stuberger me salvou. Tava na asset já, tal. Só que aí eu peguei, não, deixa eu olhar o Stock Guide, vai dar uma relaxada, né? Cara, eu vi uma coisa bizarra. Tinha uma série de empresas ruins com dívida, tradando a nada, mas você tinha uma série de empresas boas tradando a nada. Mas nada. Tipo assim, aquele livro do Graham, lá, do cara do Intelligent Investor, era 0,3 valor de liquidação.
Falei, caraca, meu, mas o que era a virada do ano? Falei, cara, 2009, a situação de crédito e de liquidez do mercado, ninguém sabe ainda quanto que vai ter de liquidez. O bailout, como os bancos centrais iriam intervir na economia, não estava dado. Foi março. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma conta. Vamos supor que eu faça algo de uma empresa que vai atravessar, que tenha caixa, não tenha dívida, seja uma geradora de caixa, e eu saia a 0,70 valor de liquidação em 3 anos. De uma forma bem escrota. Cara, tinha umas 20 empresas ali que eu ganhava 25 ao ano. Se houvesse isso no terceiro ano. Pode ser que o mercado levasse 10 anos para se recuperar. I don't know. Só que qual era o nosso valor de liquidação? Book velho, ativos. Você tinha Localiza, tinha coisas assim, bancos sem carteira de crédito a 0,3. Eu acho que você comprou junto comigo nesse leilão que hoje é Eneva, na época era a MPX. Isso. Ela tinha captado a R$1.000, estava 50 reais. Cara, e assim, era 1/3 do caixa líquido. pois é. Então, só pra colocar de maneira mais didática até pra quem tá ouvindo, o Stock Guide você acompanhava lá várias métricas de... eram métricas de valor das É empresas. como se fosse uma planilha do Excel no papel. Isso, tinha o nome da empresa, quanto que ela teve de lucro, quanto que é o valor da empresa, quanto que está a empresa, o valor total da empresa pelo lucro, quanto está o valor da empresa pelo patrimônio da empresa, que seriam os ativos menos os Tabelinha passivos. de múltiplos. Uma tabela de Isso. múltiplos é tipo uma referencial, uma bula ali para você dar uma olhada. Geralmente norte, você separa uma por bússola. setor, né? E você começou a perceber que várias empresas estavam valendo muito menos que... Só Qual é a métrica? Valor patrimonial ou caixa Então, líquido por exemplo, mesmo? deixa eu dar um exemplo. O Graham lá, depois de 29, que naquela época ele viu uma coisa que assim, dificilmente a gente voltaria a ver depois. Empresas negociavam abaixo do caixa menos a dívida. É isso, caixa líquido, né? Era uma coisa que pós-crise de 29, havia uma tensão. A gente viveu isso em 2009. Falei, pô, legal. Só que até o que a gente colocou, cara, a gente vai ter uma tempestade que eu não sei quanto tempo dura, agora tem que pegar um navio forte para poder atravessar. E se você até atravessar, você vai ser muito bem remunerado. Era quase igual que o Buffett tinha lá no 9% com o upside. Cara, aquela foi uma situação muito atípica. Se você olhar os números, havia uma incerteza grande. Cara, eu falava com muita gente, meus amigos, cara, eu falo, não, cara, mas esquece que bolsa ninguém mais vai olhar. Isso aí nunca mais vai voltar. Calma, vamos comprar. Não, acabou. Eu falei, calma, vamos acreditar que o mundo não acabou. Teve a sorte do março, eu não tinha isso na minha conta, se eu soubesse que ia ser uma coisa tão rápida, porém aconteceu. Quando que depois a gente teve alguma oportunidade de pânico? Pânico houve quando o governo da Dilma. 2015. Quando em 2015 a gente teve um pânico, não na mesma proporção, porém o Brasil acabou, o Brasil acabou, o Brasil acabou. Tinha relatórios do Sell-Side dizendo que Petrobras vale $1. O mundo acabou, o risco país vai explodir, o país vai ficar insolvente. Ali não era comparável, mas era um momento de estresse grande. Os valuations estavam depressed. Veio o evento do Temer. Ali foi uma oportunidade boa de compra. Não igual ao que era 2009, porque 2009 era um outro fator, mas era algo que se eu rodasse esse Stock Guide, ia ver coisas baratas. Não de graça, baratas. Por que eu estou usando esses exemplos? Hoje, a gente está numa situação... Não são esses dois extremos, mas a gente veio de 130 mil para quase 100 mil pontos. Hoje a gente está voltando uns 2%, está 107, 107, 108. Né? Houve já alguma retração. Agora, o que deixa as pessoas com menor convicção e horizonte mais curto nervosas? O que acontece? A gente está no início de um ciclo de alta de juros. Num ano pré-eleitoral, uma situação que o governo parece que diariamente eles parece ter algum prazer em gerar volatilidade, né? Isso, para o cara de curto prazo, é muito desafiador. É óbvio, a gente teve alguns saques na indústria, a gente fica vendo assim, a pessoa física se acostumou com um CDB ali, que estava rendendo 2, 3, eu acho que ele olha muito o que está na tela hoje, a Selic atual, ele não olha nem a curva, ele olha quanto que está rendendo, hoje está ali 7,25. 7,25, também não sei. Eu olho 775. 775, perdão, foi 150 na última, mais 150 lá, fecha com o ano 9,25. Isso, né? Não sei. Correto. Não, aumenta tanto, a gente até esqueceu. 9,25 final do ano, correto. Passado. 9,25. Esse fator, os caras do macro sabem que quando bater ali, esse é meio que tu falou lá do CDB, do negócio, cara, a galera vai falar, me dá meu dinheiro. Porém, isso vai alterar a Localiza, o poder da Localiza, o poder da GNDI, o poder... Não vai. E aí vai dar a oportunidade que a gente começou a observar agora. Eu não estou vendo os níveis de valor em 2009, óbvio que não, nem o nível da Dilma, mas a gente está vendo oportunidades boas, sim. Mas a gente sabe que a gente vai ter
que encarar esse cenário. Por que as pessoas estão desconfortáveis? Porque elas estão no meio no processo. Né, e o... Entendeu? Eu tô no início do negócio que tá subindo. É um mini 2008, então. E a- então, a- Não vou falar assim. um nano 2008. Eu acho que tá mais pro negócio... Não, a gente tá mais vendo pro o pessimismo da 2015, Dilma. é, Isso, um o pessimismo 2015. da Dilma. As pessoas Tá. temem esse cenário da Dilma. A Do gente, Brasil ser maldito. a gente volta a acabou, falar que o tá? Brasil é a Seja mais Argentina, a justo. Venezuela. Esse é o Isso. caminho que a gente tá. O que as pessoas do marco estão colocando, cara, é o risco Venezuela, é o risco Dilma, o Dilma. Brasil acabou. Risco fiscal, dominância fiscal, toda essa história aí. Seria mais justo colocar esse. O 2009 Esse é o eu fui risco. hiperbólico. A gente vai pegar em 100 anos, a gente não assiste. Aí ferrou. Aí é bolsa 50 mil. E- vai- É que eu a bolsa acho- acaba mesmo, igual sua amiga Eu falou. acho aí que Aí a ele análise... falou, acabou, vai embora. A análise relativa, ela pesa também, né? Porque, assim, é óbvio que o risco bolsa e o risco renda fixa é diferente, mas quando ele vê que a Isso. carteira dele tá rendendo, que esteja rendendo 0,1, 0,2 ou 1 ou Isso. 2 negativo, que não é uma grande perda, mas um ambiente onde ele Porra. começa a ser ofertado investimentos isentos de imposto de renda que podem dar um retorno de 8, 8,5% ao ano, aí ele faz aquela análise relativa e fala, poxa, olha o quanto eu poderia estar ganhando quando na verdade eu estou perdendo, né? Só que, assim, acho que Como, né? que é muito legal de olhar nisso, que é como eu penso, né? A gente já discutiu isso muito, você cunhou o termo os agnósticos, né? Então, Sim, primeira entrevista com a Molt, eu chamei de a gestora agnóstica. a gestora agnóstica, que a gente não se importa, compra qualquer coisa, não tem preconceito com o tipo de ativo. E Não tem é bem assim, como qualquer coisa. Né? qualquer qualquer coisa coisa assim, pra ganhar dinheiro, pra ganhar qualquer dinheiro, coisa né? que é preciso de ganhar dinheiro, você é capaz Eles de não comprar. têm crença, não é? Não, eu Tipo, sei, não só pra não invisto em ficar uma estatal. frase Não vou É, investir numa não, ficou bom. estatal É. XYZ. Não É, vê o a cara gente dos não- cortes ali a e gente- bota assim, Oi? ó, ele compra qualquer coisa. Não, Aí exatamente, tá lá, não é quadro do isso. Cássio, é isso aí. E Pelo a amor de gente, Deus, o né? outro Não. ponto é a 2008. assimetria que a gente usa, assim, que acho que é uma coisa muito relevante quando você investe, é pensar na assimetria. O que é assimetria? É ter pouco para perder, muito para ganhar. Então, por exemplo, eu tenho meu dinheiro ali, meu rico dinheirinho hoje, e eu posso optar por duas coisas. Uma coisa é, eu vou... Estou tentando achar o termo problema. Lock up meu retorno em 8% ao ano. O que é lock up? Vou travar o meu retorno em 8% ao ano. Isso aqui é um bom investimento? É um bom investimento. Eu posso travar ele, ou se você pegar na curva de CDI, 12, ou a NTNB a 5,5, né? Eu posso travar esse retorno. Mas a certeza é que eu vou ter a 5,5. Agora tem uma outra opção, que caiu junto ou mais, que eu tenho um pouco mais de risco de perder, mas eu não travo o risco de ganhar. O que é isso, né? Então é a bolsa. No final das contas, quando você olha para a bolsa, você tem um risco de perder, um risco de curto prazo, mas o teu risco de longo prazo é você ganhar muito mais. Então, voltando àquele exemplo do Warren Buffett, né? Ele travou o retorno em 10% ao ano e ganhou o retorno de bolsa se desse certo. Então, ele multiplicou o capital por 10 ali. Se ele travasse só 10% ao ano, então eu comprei o crédito, ele ia ganhar 10% ao ano, é bom. Mas ele ficou sem a chance de ganhar o multiplicar o capital por 5, por 6. E o que a gente tem que fazer, quando a gente olha, é assimetria. Sempre a assimetria. O quanto eu tenho para perder, o quanto eu tenho para ganhar. E acho que o que o Caldas estava falando, que é muito, muito interessante, é o risco de travessia. O que é o risco de travessia? A maior parte dos investimentos, eles parecem óbvios quando são olhados depois. Então, quando você olha em 2008, você fala, pô, eu devia ter comprado mesmo, metade do caixa e tal. Quando você está na hora lá, você fala, eu preciso atravessar isso aqui. O que é atravessar isso aqui? E aí cai o risco, a dificuldade do nosso negócio aqui. Que é, eu preciso que o meu cliente continue meu cliente entre hoje e o dia que o meu cliente vai ganhar dinheiro, né? Então, tem aquela frase do... aquele cara que... Do Keynes? Não, do cara... que investia as coisas que ele gostava lá, as ações que ele conhecia, do Peter Lynch. O Peter Lynch, ele sempre explicava, os meus clientes perderam dinheiro O fundo dele, né? em financeiro, mas a minha cota é maravilhosa. Por quê? Porque os clientes não atravessavam os piores momentos. Então, o nosso desafio é fazer com que o cliente atravesse os piores momentos investido, Não vender na alta. não comprar na alta e vender na baixa. É. E a gente tem que suavizar a volatilidade, né? Então, o que é suavizar a volatilidade? A gente vende um pouco, espera cair, recompra, vai, e a gente faz com que a volatilidade da travessia seja mais palatável para o nosso cliente. Então, esse é um trabalho muito importante do gestor. Então, essa é a diferença entre o gestor e se eu investir na pessoa física. Na pessoa física, cara, se cair 50, depois subir 200 e tal,
Tá no jogo, eu entendo o risco. O meu cliente não entende tão bem quanto a gente. Então a gente tem que reduzir esse risco de travessia, manter ele lá. Então acho que isso é muito relevante para a gente. E a gente olha aqui agora, a gente olha para o ano que vem lá na Molt, a gente até foi por acaso jantar junto ontem, a gente discutiu muito isso, que é a assimetria do ano que vem, né? Então tem o risco de dar tudo errado, do Bolsonaro gastar muito, o fiscal ser mega complicado e tal, mas também tem na outra ponta o risco político de você ter uma terceira via, ou o próprio Bolsonaro, ou o próprio Lula, se for o eleito, e ir para o centro e tomar decisões mais racionais. Então, esse risco, que é o risco bom, o risco que você quer correr, o risco que é assimétrico, tá aí posto. Então, para quem tem um pouco mais de horizonte, hoje a probabilidade que a gente atribui nos mercados a uma terceira via é quase zero, né? É super pouco. O cenário base de todo mundo é que vai ser muito polarizado e polarizado dentro de uma ótica econômica populista. Algo que pode ser questionado no ano que vem. Tá aí, ó, tem uma resposta certa daqui a 12 meses. E se for qualquer coisa diferente disso, o retorno do mercado é muito grande. E aí a conta que a gente faz para ver o risco que está sendo colocado no Brasil é um pouco Dilma. Acho que o exemplo do Caldas é muito bom, do que a gente é comparável com Dilma, que é o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos está com um juro real de menos 3 e a gente está com um juro, isso ex-post, né? O que é o ex-post? Você olhando, desculpa, o ex-ante, né? Você olhando os juros daqui a um ano nos Estados Unidos, a inflação daqui a um ano nos Estados Unidos. Então nós estamos falando de uma inflação de um ano nos Estados Unidos em 3,5 e um juro por volta de meio, tá? Então já tem um pouquinho de alta incorporada nos Estados Unidos. E o Brasil nós estamos falando de uma inflação projetada no Focus por volta de 5 e um juro por volta de 12. Então nós estamos com um juro real positivo em 7. Então se você faz um menos outro, nós estamos em 10% de diferencial de juros. Isso aqui costuma operar a 3 a 4. Esse é o tamanho do risco que está sendo incorporado no mercado. Então é bastante risco já. É bastante risco. Agora, obviamente, você precisa de alguma coisa para tornar esse risco menor para os mercados andarem bastante. Mas o risco está aí, está colocado, tem Isso muito retorno. Ouvindo você falar, dá a entender que assim, quando o risco está alto já é a hora de comprar. Porque quer dizer que já está descontado. É esse o raciocínio? E não sempre. Essa que é a dificuldade do negócio. Porque é onde para, né? Ele está colocando, está começando. O risco Tá alto. começando. Alto não quer dizer o máximo, Tipo, esse né? 10 pode ir para 15. Pode ir para 15 e você sair no meio, que é o risco de travessia que eu falei. O perigo é assim, tá 10, mas a 7 já era bom. A 8 já era bom, a 9 é melhor ainda, a 10, a 12. Então você tem que estudar esse risco de travessia e entender a hora de alocar. Então você tem vários jeitos de fazer. O jeito mais seguro para você fazer é fazer um pouquinho por vez. Faz. A hora que você viu, você está grande. E aí você captura a volta toda. Esse é um jeito legal. E a outra coisa que você tem que estudar é que, por exemplo, o risco de Argentina, né? Que é... ele foi de 3 para 10 e foi para 15, foi para 20, foi para 50 e o país acabou. Então, assim, você também tem que tirar e estudar se não vai acontecer o cenário completamente adverso. Então, esse é o trabalho nosso. Se não, seria só caiu, comprou. E não é caiu, comprou. É caiu, o risco está alto, existe uma chance boa de ser um momento de comprar. O que faz você comprar ou não comprar? Você analisar e falar, cara, a simetria aqui de ser um cenário de muito estresse é essa, de ser um de menos estresse é essa. Isso aqui tem uma esperança de retorno positivo. Então, eu vou falar um pouquinho de estatística, mas é isso. O que a gente faz muito quando a gente investe? A gente atribui probabilidades. Então, você fala, a probabilidade disso aqui é 10, e se acontecer isso, o retorno é tanto. Então, vamos lá, falar, a probabilidade do Brasil da Venezuela é 10. Se isso acontecer, o meu retorno é menos 90. Então, aqui eu tenho menos 9 de retorno. Tá, e uma probabilidade de 90 de não ser Argentina ou Venezuela, e o meu retorno é 50. Então, 45 de retorno. Faço um menos o outro, a minha esperança de retorno 35. Então, assim... Ponderando o risco-retorno. Essa é a conta que a gente faz todos os dias. Todos os dias. E aí, o que acontece nos mercados? Por que os mercados se movimentam? Porque o risco de 10
de Venezuela, às vezes o mercado percebe como 30, e o de não Venezuela para 7. É quase como se tivesse em época de eleição, a gente percebe bem, né? Quando saem as pesquisas eleitorais. Exatamente. E aí vai mostrando, pô, a exatamente. chance do candidato de esquerda ganhar é maior, aí a bolsa cai. Então é quase como se tivesse uma pesquisa eleitoral o tempo todo, só que ao invés de presidente, está mostrando o risco do país virar uma Venezuela ou uma Suíça. E o conceito do investimento é para tudo. É para tudo. Você vai investir numa ação, você vai investir num crédito, você vai investir em tudo, você usa o mesmo conceito, que é atribuir probabilidade de retorno e calcular essa experiência de retorno. É um negócio que é super interessante. E aí, o que a gente faz? Onde está o dinheiro? Quando o mercado atribui uma probabilidade que é muito improvável. Porque tem a probabilidade da probabilidade, que é a segunda derivada, que é o quê? A probabilidade de virar Venezuela, o mercado está colocando em 50, mas, pô, eu acho que é 5. Exatamente. E aí eu falo, opa, ela já pode botar dinheiro, porque isso aqui, o mais provável é que isso aqui seja 5, não 50.